Oi, boa noite a todos. Meu nome é Juarez. Tenho 70 anos e moro no interior do Maranhão. Quem escreve este relato é o meu sobrinho, porque eu não sei ler nem escrever. Não é que eu não tive oportunidade de aprender, mas no meu tempo, as coisas eram muito difíceis. Em vez de colocarem os filhos na escola, os pais preferiam que ajudassem na roça e nas tarefas de casa. Na época do acontecido, o povoado onde eu sempre morei era muito diferente. Não havia energia elétrica nem água encanada. A maioria das casas era feita de barro e palha, e os moradores sobreviviam do que plantavam, pescavam ou caçavam. Eu já tinha minha família, uma esposa e 2 filhos pequenos. Costumava caçar sempre com meu amigo Juca. Durante o dia, caçávamos com cachorros e à noite ficávamos de espera. Era tempo de quaresma e as coisas não estavam fáceis. Precisávamos pagar os trabalhadores do povoado que nos ajudaram a capinar nossa roça. E como não tínhamos dinheiro, fazíamos troca de diárias. Ajudávamos na roça dos outros e eles nos ajudavam na nossa. Durante esse período, ouvi muitos relatos de gente que dizia ter visto assombrações nas estradas, vultos dentro de casa e até fantasmas. Eu não desacreditava, mas também não acreditava completamente. O fato é que nunca tinha visto nada e nem queria ver. Uma noite, depois de um dia pesado na roça, eu e Juca pegamos nossas espingardas e fomos esperar os catitos numa tapera velha, onde os bichos estavam comendo muito. No caminho, passamos na casa do seu João, um senhor bondoso e querido no povoado. Ele nos viu e logo advertiu: Juarez, Juca, deixem essa caçada para depois da quaresma. Esse é tempo de assombração. Eu ri e respondi: Seu João, o que tem a ver a quaresma com nossa caçada? Ele, com um olhar sério, retrucou: Tudo. Nesse tempo, todas as assombrações estão soltas pelo mundo. Curioso, perguntei: O senhor já viu alguma coisa? Já vi muita coisa. Uma procissão que passa depois da meia-noite, um cavalo com a cabeça pegando fogo, um cachorro que anda igual gente. Juca se benzeu. Eu ri de nervoso e brinquei: Seu João, tem gente que vê uma assombração, outras até 2, mas o senhor já viu todas. Ele suspirou e disse: Não brinquem com isso. Eu vejo quando meus cachorros latem e espio pela janela. Quando percebo que é coisa do outro mundo, apago minha lamparina, rezo e me deito. Agradecemos o conselho, mas seguimos nosso caminho. No trajeto, Juca estava inquieto. Juarez, bora voltar. Seu João não é de mentir. Fiquei com medo dessas histórias. Eu tentei acalmá-lo. Ele pode ter sonhado e pensado que era real. Vamos continuar. Chegamos à tapera, subimos numa árvore e armamos nossas redes. O tempo passou e nada dos catitus. Foi então que ouvimos passos nas folhas secas. Olhamos e vimos uma mulher de branco caminhando entre as árvores. Seu vestido era alvíssimo, os cabelos loiros, e nas mãos segurava uma vela. Um arrepio subiu pela minha espinha. Juca começou a rezar baixinho. A mulher parou bem debaixo de nossa árvore, levantou o rosto e vimos. No lugar dos olhos, haviam tochas de fogo. Comecei a rezar junto com Juca, e a mulher seguiu seu caminho. O silêncio era absoluto, até que ouvimos gritos de mulheres e o som de cascos na terra. Logo vimos uma grande bola de fogo movendo-se entre as árvores. A criatura se aproximou ruidosamente. Então a vimos. Era um cavalo sem cabeça, com chamas saindo do pescoço. Ele girava em torno da árvore, sentíamos o calor do fogo e sabíamos que não adiantava atirar. Apenas rezamos. Depois de um longo tempo, a criatura se afastou. Juca, tremendo, disse: Juarez, vamos embora! Descemos e corremos até a casa do seu João. Enquanto fugíamos, vimos a luz da criatura nos seguindo. Batemos desesperados na porta até que ele abriu. Nos puxou para dentro, apagou a lamparina e pediu silêncio. Do lado de fora, a criatura corria ao redor da casa. Os cachorros latiram, mas não se aproximavam.
A luz do fogo iluminava tudo. Juca, aflito, perguntou: Seu João, o que é isso? É a burra de padre. Ela já apareceu aqui outras vezes, mas logo vai embora. E assim foi. Depois de um tempo, tudo silenciou. Seu João armou redes para nós e dormimos lá. Ao amanhecer, ele nos explicou que a burra de padre é uma mulher que se deitou com um padre e foi amaldiçoada a vagar em forma de mula sem cabeça. Dizem que só se livra da maldição se alguém tirar sangue dela com um objeto pontiagudo. Juca riu nervoso. E quem vai ter coragem de fazer isso? Voltamos para casa e a história se espalhou pelo povoado. Muitos caçadores desistiram de ir para a mata. Eu e Juca aprendemos a respeitar a quaresma, porque essas coisas existem, e na quaresma elas estão por aí. Boa noite a todos e que Deus os abençoe. Isso aconteceu comigo na cidade de Maracaju, no estado de Mato Grosso do Sul, há muitos anos. Eu e alguns amigos trabalhávamos em uma grande plantação de milho na época. Nosso patrão tinha sido alertado de que havia pessoas mal intencionadas colocando fogo em algumas fazendas vizinhas. Devido a isso, nos pediu para montar guarda durante uma semana em um lugar estratégico que dava acesso à rodovia. A ideia era passar a noite escondidos entre a plantação e ao lado da estrada de terra que dava acesso à fazenda, pois, se alguém tivesse má intenção, aquele era o único acesso. Saímos dos alojamentos e fomos em direção às plantações. Chegamos a uma área perto de um barranco, onde havia um poço de água usado para irrigar. Entramos e cortamos algumas espigas de milho, enquanto os outros foram buscar lenha para fazer uma fogueira e passarmos a noite ali. Lembro que era uma noite de lua cheia. O céu estava limpo e era possível ver tudo claramente, mas, mesmo assim, diante de toda aquela paisagem, não deixava de ser um cenário opressor e sem vida. Estávamos apenas passando o tempo, jogando conversa fora e contando causos transmitidos por nossos avós ao longo das gerações. No entanto, Cícero, que era o mais jovem e também o mais medroso, nos interrompeu e pediu para que não falássemos sobre esses assuntos. Sua avó dizia que quando uma ou mais pessoas falassem sobre essas coisas, elas as atrairiam. Não demos muita importância e continuamos conversando. Eles ouviram seus nomes sendo chamados através da vasta mata fechada, o que os deixou bastante confusos. Apenas olharam entre si, sem entender nada. Foi então que o chamado se repetiu, desta vez insistentemente. Quando se viraram, viram uma mulher de aparência jovem emergir das sombras, fazendo gestos como se pedisse para que se aproximassem. Meu irmão sempre foi corajoso. Era difícil vê-lo assustado, principalmente porque tinha fama de montar nos bois mais bravos da cidade. Mas, naquele momento, ele mesmo disse que ficou aterrorizado e só conseguiu olhar para Lucas e dizer para correr. Mais rápido do que esperavam, voltaram para casa com o coração quase saindo pela boca. Juraram nunca mais passar por aquele caminho assombrado novamente. Muitos vizinhos comentaram que também tinham visto a misteriosa figura nas proximidades, principalmente nas horas mais próximas da madrugada, quando sua presença era acompanhada de lamentos noturnos. Ninguém sabe ao certo explicar o que era aquilo. Os anos se passaram e a história da mulher assombrada da fazenda do Vale continuou a intrigar todos os moradores de Santa Clara. Alguns corajosos se aventuravam a explorar a fazenda abandonada durante o dia, mas sempre retornavam com muitas histórias. Uns diziam ver sombras movendo-se pelas ruínas, outros afirmavam ter ouvido vozes enquanto estavam por ali. A cidade vivia sob o mistério envolvendo a mulher fantasmagórica e seus lamentos noturnos. Alguns moradores acreditam que a alma atormentada da mulher ainda busca justiça até os dias de hoje, e poucos desavisados se arriscam a se aproximar daquela propriedade de novo.
Nos anos 80, aconteceu algo comigo que, até hoje, não consegui explicar. Eu era um jovem de 27 anos quando recebi de meu pai a tarefa de tocar suas terras e dar continuidade à tradição de nossa família no cultivo de laranjas. Naquela época já era casado e tinha um filho. Lembro bem desse fato, pois ocorreu bem na semana do seu nascimento. Era mais um dia comum. Meu pai havia me mandado verificar os coletores na plantação, e lá fui eu supervisionar o trabalho. No entanto, ao chegar ao campo, me informaram que um dos rapazes não tinha aparecido, o que não era comum, pois era um jovem responsável e trabalhava conosco há quase um ano. Juntei um grupo de 5 homens e começamos a procurá-lo. Andamos por toda a área, mas nada. Não o encontrávamos. Quando a noite chegou, decidi chamar mais trabalhadores e fiquei para procurá-lo junto com eles. Como não tínhamos lanternas suficientes, improvisamos algumas tochas e continuamos a busca. Em certo momento, pulei a cerca da fazenda vizinha, onde havia um longo e alto milharal. Decidi entrar por lá, já que estava com uma lanterna e não colocaria a plantação em risco. Já fazia cerca de meia hora caminhando entre a plantação, próximo à cerca que fazia divisa com as minhas terras, quando comecei a ouvir várias vozes como sussurros. Na minha inocência, pensei que fossem um dos meus companheiros e comecei a assobiar, como tipicamente fazíamos. Mas ninguém respondia. Continuei a busca, mas quanto mais adentrava no milharal, mais eu me perdia. Foi quando percebi que as vozes estavam ficando mais próximas, como se algo me atraísse em sua direção. Fiquei atento e senti que precisava estar alerta. Me agachei e, quando menos esperava, percebi que estava cercado por 6 ou 7 figuras. Todas eram escuras como a noite, pareciam sombras e exalavam um cheiro peculiar de vela apagada ou queimada. Assustado, levantei e puxei minha arma, perguntando o que queriam, mas elas não respondiam. Nada aconteceu. Até que em determinado momento, uma a uma, aquelas figuras foram recuando até que não as vi mais. Aproveitei para sair correndo, mas não encontrava a saída. Parecia que estava correndo em círculos, pois sempre saía no mesmo local onde estava agachado anteriormente. Juro a vocês, fiquei desesperado. Não estou mentindo quando digo que corri como um louco por cerca de 20 minutos sem parar. Até que, de repente, vi novamente aquelas criaturas. Para meu desespero, quando iluminei os seus pés, percebi que estavam flutuando alguns metros acima do chão. Não consegui pensar em mais nada, a não ser atirar neles, esperando que fossem embora. Aproveitei esse momento para correr, mas ainda assim não chegava a lugar nenhum. E já estava muito cansado. Decidi me agachar para recuperar o fôlego e aproveitei para recarregar minha arma. Nesse momento, comecei a ouvir um som semelhante a rosnados, como os de um cachorro feroz. Então, me deitei e comecei a me arrastar o mais silenciosamente possível pelo milharal. Quando parecia que as coisas não podiam piorar, senti mãos frias tocando minhas pernas. Fiquei completamente desorientado. Não sabia o que fazer nem para onde ir. Até que, em certo momento, ouvi um assovio. Tinha certeza de que eram os meus trabalhadores. A essa altura, eu estava muito machucado e exausto, sem forças para me levantar. Era como se algo tivesse sugado toda a minha energia. Só senti quando alguns homens me pegaram pelos braços. Achei que era o meu fim, mas, para minha sorte, eram de fato os trabalhadores da minha fazenda. Eles enfim haviam me encontrado. Saímos dali tão rapidamente quanto entramos. Nunca soubemos ao certo o que eram aquelas coisas. Muito se ouviu falar ao longo dos anos, mas nunca mais me deparei com aquelas aberrações. Acredito que elas tiveram algo a ver com o desaparecimento daquele jovem que trabalhava para mim, visto que nunca mais tivemos notícias dele. Sempre ouvi histórias sobre bruxos e criaturas sobrenaturais, mas nunca levei isso a sério. Para mim,
Os relatos mais impressionantes eram sobre lobisomens, vampiros e fantasmas. Bruxas? Isso era coisa de filme. Pelo menos até o dia em que minha visão da realidade mudou para sempre. Isso aconteceu há cerca de 40 anos, na zona rural de Vassouras, Rio de Janeiro. Na época, eu era um adolescente simples, obediente aos meus pais e muito apegado ao meu irmão mais velho, Volmar. Fazíamos tudo juntos. Íamos à escola, pescávamos no rio próximo, buscávamos pão na padaria. Nossa casa ficava em um lugar isolado, com muito verde ao redor, estradas de terra e vizinhos distantes uns dos outros. Certa manhã, voltávamos da padaria com uma bisnaga de pão para o café, quando Volmar parou de repente e apontou para uma casa à beira do caminho. Era um lugar que sempre estivera abandonado, tomado pelo mato, mas agora estava diferente. Reformado, limpo, com uma pequena horta repleta de verduras e tomates enormes. No quintal, um casal de idosos trabalhava tranquilamente. "Você já viu esse casal antes?" perguntou meu irmão, franzindo a testa. "Passamos aqui ontem e essa casa estava vazia, como sempre esteve por anos." Olhei para a casa e respondi: "Não lembro de ninguém morando aí. Mas o que tem de mais?" "Só um casal de velhos cuidando da casa." Meu irmão me olhou sério. "Você esqueceu da história que nosso pai contou? Dizem que essa casa era de uma bruxa que desapareceu quando descobriram quem ela era." Dei de ombros. Sempre achei que as histórias de nosso pai eram para nos assustar. Mas havia algo estranho ali. Como aquela casa e o quintal foram restaurados tão rápido? Em um único dia. Chegamos em casa e contamos a nosso pai. Ele também achou estranho. Disse que só para capinar aquele terreno levaria ao menos 4 dias, e ainda mais tempo para reformar a casa. Além disso, ninguém na vizinhança viu qualquer mudança sendo transportada. Nossa mãe, no entanto, não quis dar atenção ao assunto e nos mandou para a escola. Dias depois, voltávamos do colégio quando meu irmão notou que meu tênis estava desamarrado. Abaixei para amarrá-lo e, por reflexo, olhei para frente. Foi quando vi algo que me fez gelar. Uma menina saía pelo portão da casa dos novos vizinhos. Ela era linda, de cabelos negros e olhos brilhantes. "Eles têm uma filha", comentei. Meu irmão não deu muita atenção, mas antes que pudéssemos reagir, ouvimos uma voz suave e hipnotizante. "Olá, meninos. Meu nome é Elisa. Moro com minha tia. Podemos ser amigos?" Encantados, respondemos quase ao mesmo tempo. "Claro." Volmar, sempre mais extrovertido, se apresentou primeiro. A menina nos contou que estava ali havia apenas 2 dias e que queria conhecer pessoas da nossa idade. Antes de nos despedirmos, ela nos fez um convite inesperado. "Espero vocês no Rio às 3 da tarde. Talvez amanhã eu já não esteja mais por aqui." Meu irmão parecia enfeitiçado, ansioso para encontrar Elisa mais tarde. Mas assim que chegamos em casa, ele fez algo incomum. Ao invés de devorar o lanche, como sempre fazia, simplesmente deitou na cama e adormeceu profundamente. Fui até a varanda e, para meu espanto, vi Elisa do outro lado, parada, olhando diretamente para mim com um sorriso maroto. Minha mãe percebeu minha inquietação e, quando lhe contei sobre a menina e o encontro no rio, ela foi categórica. "Você e seu irmão não vão a lugar algum." Ela foi ver Volmar e o sacudiu até ele acordar. Estranhamente, ele parecia não se lembrar de nada sobre Elisa. Mais tarde, naquela noite, sentei-me na varanda para pensar. Foi então que vi algo ainda mais assustador. A velha senhora da casa estava sentada perto do fogo, conversando com um enorme cão negro. Ele era gigantesco, maior do que um lobo, e seus olhos brilhavam como brasas. De repente, como se tivesse me escutado, o cão virou a cabeça em minha direção e me encarou. Seus olhos pareciam queimar. O animal começou a rosnar e, num instante, disparou em minha direção. Fiquei paralisado.
Mas antes que cruzasse a cerca que separava nossos quintais, a velha gritou: "Demônio, volte agora!" O monstro parou no mesmo instante e recuou. Atordoado, corri para dentro de casa e contei tudo a meus pais. Minha mãe decidiu que na manhã seguinte confrontaria a vizinha. No entanto, quando acordamos ao amanhecer, tivemos uma surpresa chocante. A casa reformada havia desaparecido. Em seu lugar estava a velha construção abandonada, tomada pelo mato, como se ninguém tivesse morado lá por décadas. Nem sinal do casal, da menina ou do cão negro. Foi como se tudo tivesse sido um pesadelo. Mas não foi. Meus pais e meu irmão viram tudo o que eu vi. E até hoje, quando lembro daquele dia, me pergunto se Elisa realmente existiu, ou se era apenas uma ilusão criada pela bruxa para nos atrair. A única coisa de que tenho certeza é que nunca mais esqueci o nome que a velha gritou naquela noite. Eu sou um homem simples, de poucos luxos. Algumas vezes até meio grosseiro. Por não ter estudado, sempre precisei trabalhar no pesado. Mas graças a Deus, nunca faltou o leite das crianças e a comida na minha mesa. Também sempre honrei meus compromissos, pois coragem e disposição para o trabalho nunca me faltaram. Nunca fui preguiçoso. Meu nome é Juvenal Soares. Tenho 42 anos. E como falei, tenho pouca leitura. Por isso, meu filho está escrevendo para vocês sobre uma experiência que vivi no ano de 2003, aqui mesmo, na zona rural do município de Cavalcante, no interior de Goiás. Naquele tempo, meu filho mais velho tinha acabado de nascer e as despesas aumentaram bastante. Por isso, eu não desperdiçava nenhuma oportunidade de trabalho. Em agosto daquele ano, um fazendeiro da região foi até minha casa para me contratar. O serviço era fazer o aceiro e reformar a cerca de uma fazenda. A propriedade era grande e a cerca estava bem desgastada pelo tempo. Pelo tamanho do local, o serviço duraria até o final do ano. Geralmente, nesse tipo de trabalho, eu não ia sozinho. Sempre contava com a ajuda de um companheiro, e depois de acertar o valor do serviço, combinamos de começar na segunda-feira de manhã. E assim aconteceu. Na segunda-feira, bem cedo, por volta das 5 ou 6 horas da manhã, levantei, peguei minhas ferramentas, a garrafa de água, a marmita e coloquei tudo no fundo do meu corcel velho. Passei na casa de Genildo, o rapaz que trabalhava comigo, e seguimos para a fazenda. A propriedade ficava a cerca de 15 quilômetros da cidade. Como as estradas estavam boas, chegamos rápido. O pessoal que trabalhava na fazenda já estava acordado e começado suas atividades. Assim que chegamos, seu Adão, o dono da fazenda, nos convidou para entrar e tomar café. Durante a refeição, ele disse que não precisaríamos nos preocupar com o almoço, pois fazia questão que comêssemos na casa dele. Mas, como já havíamos levado nossas marmitas, combinamos de aceitar o convite no dia seguinte. Depois do café, o filho do vaqueiro nos levou até a mata e mostrou onde deveríamos fazer o aceiro e reformar a cerca. Ele voltou para a sede e eu e Genildo começamos o serviço. Trabalhamos a manhã inteira. Quando deu meio-dia, paramos para almoçar e descansar. Encostamos nos troncos das árvores e, devido ao sossego do lugar e ao cansaço, acabamos pegando no sono por alguns minutos. Foi então que acordei com passos leves e rápidos, perto de onde estávamos. O barulho vinha das folhas secas sendo pisadas. Achei que pudesse ser algum animal nos espreitando. Levantei rapidamente, mas não vi nada. Mesmo assim, acordei Genildo e avisei que havia algo por perto. Porém, fosse o que fosse, já tinha ido embora. Naquele dia não aconteceu mais nada. Continuamos o trabalho até o final da tarde e voltamos para casa. No dia seguinte, ainda desconfiado, levei minha espingarda. Como já sabíamos onde trabalhar, fomos direto ao local. Passamos a manhã inteira no serviço e quando estávamos saindo para almoçar na sede da fazenda, ouvi uma voz estranha e vi
entre a vegetação, o que parecia ser um menino. Na hora, gritei: "Ei, menino! O que você está fazendo aqui? Está com mais alguém?" Ele não respondeu. Simplesmente saiu correndo e desapareceu na mata. Ao chegar à casa de seu Adão, comentei sobre o menino. Imaginei que pudesse ser filho de algum trabalhador ou de alguém que morava ali perto. Mas seu Adão disse que na fazenda não havia nenhuma criança com aquela descrição. Talvez fosse de algum sítio vizinho. Depois do almoço, descansamos um pouco e voltamos ao trabalho. Mas, ao chegarmos à mata, escutamos risadas e passos. Dessa vez, porém, não vimos ninguém. Achei aquilo muito estranho, mas seguimos em frente. Tudo voltou ao normal até o final da tarde, quando vi novamente o menino, agora mais ao longe. Já estava escurecendo. Fiquei apreensivo e saímos da mata rapidamente. No dia seguinte, antes de ir para a fazenda, passei em um povoado próximo e perguntei a alguns conhecidos se sabiam de algum menino por ali. Mais ou menos 12 anos, cabelo loiro e olhos puxados. Mas ninguém conhecia alguém com essa descrição. Segui para a fazenda, trabalhei o dia todo e o menino não apareceu. Na volta, parei em uma venda para tomar uma pinga e conversar. Comentei novamente sobre o menino. Foi então que um senhor chamado Vandinho, de uns 60 anos, que sempre viveu naquela região, me disse: "Vocês tiveram muita sorte." Perguntei o porquê, e ele contou que, mais de 20 anos atrás, ele e seu compadre Ananias estavam caçando à noite quando viram esse mesmo menino. Era uma noite de lua cheia. Os cachorros foram soltos e pouco tempo depois começaram a latir. Quando chegamos perto, vimos um menino branco como leite, como se nunca tivesse tomado sol. O cabelo era bem loiro e liso, e os olhos puxados, mas não tinham parte branca. Eram 2 bolas pretas. Vandinho disse que, ao ver aquilo, soube que não era coisa desse mundo. Saiu correndo, mas o menino os perseguiu. Eles ouviram um estrondo, e depois disso, não encontraram mais seus cachorros. Procuraram por toda a região e nunca acharam nem os ossos. Seu Nelson, o dono da venda, ouviu a história e disse que era conversa de bêbado. Eu fui para casa, mas Genildo acreditava na história e sugeriu que ficássemos mais atentos. Por um bom tempo nada aconteceu. Mas no final de novembro, vivi o que foi a experiência mais estranha da minha vida. Era uma sexta-feira e o serviço estava quase terminado. Resolvemos trabalhar até mais tarde para concluir a cerca. Quando terminamos, já estava escuro. Caminhávamos de volta à sede quando, de repente, vimos o menino parado a uns 50 metros. Iluminamos com a lanterna, mas ele permaneceu imóvel. Genildo quis correr para dentro da mata, mas o segurei. Se ele quisesse nos fazer mal, já teria feito. Peguei a espingarda e engatilhei, mas quando o menino levantou a mão, a arma pesou como se tivesse 200 quilos e caiu no chão. Meu corpo gelou. Naquele momento, ouvi uma voz dentro da minha cabeça, como se o menino falasse comigo. Ele dizia para eu não ter medo, mas não teve jeito. Eu estava apavorado. O menino veio andando devagar, e quando tentei correr não consegui me mexer. Ele se aproximou, ficou a poucos metros de nós, e então um clarão tomou conta de tudo. Quando a luz sumiu, a noite voltou ao normal. Pouco depois ouvimos vozes nos chamando. Era seu Adão e o vaqueiro da fazenda. Eles estavam nos procurando. Eu estava atordoado e sem noção do tempo. Perguntei as horas. Seu Adão respondeu: "Já passa das 8 da noite." Mas o último momento que me lembrava era por volta das 6 da tarde. Até hoje não sei quem ou o que era aquele menino, mas acredito que fosse um ser de luz, pois se fosse algo maligno, talvez não tivéssemos saído vivos da mata. E por incrível que pareça, tenho vontade de vê-lo novamente. Boa noite a todos. Olá, meu nome é Henrique Almeida Filho. Ainda moro na mesma propriedade rural onde cresci.
em uma pequena cidade do interior do Maranhão, na divisa com o estado do Tocantins. Atualmente, estou com 37 anos de idade, mas há 32 anos, meu pai e alguns vizinhos conseguiram matar uma criatura das trevas. Pelo menos foi assim que eles se referiam a ela na época. Até hoje, quando tocamos no assunto, meu pai faz o sinal da cruz e se arrepia. Eu mesmo não tenho muitas lembranças do ocorrido, pois na época era apenas um menino de 5 anos. Meu irmão do meio tinha 2 anos e minha irmã caçula era apenas um bebê de colo, com 6 meses de idade. Portanto, este relato é a transcrição das palavras de meus familiares que vivenciaram o pavor. Como de costume, logo cedo, minha mãe, Raidalva, ia até o cercado das galinhas. Ela colocava comida, coletava os ovos e depois as soltava para passarem a manhã ciscando no pasto. Contudo, naquele dia, ela soltou um grito e chamou meu pai, que estava tomando café, pedindo que fosse depressa até o cercado. Meu pai levantou-se, pegou o facão e correu para ver o que estava acontecendo. Quando chegou, encontrou 6 galinhas mortas, jogadas no chão, com as cabeças arrancadas. O mais estranho era que as cabeças também estavam espalhadas pelo chão, mas não havia sangue espalhado, apenas algumas gotas difíceis de enxergar. Meu pai achou aquilo muito estranho, pois, se fosse um predador da região, teria matado e comido as galinhas, não apenas feito aquela maldade. No mesmo dia, foi até o sítio do meu avô para contar o ocorrido. Nem meu avô nem minha avó haviam visto algo parecido antes. Como medida de segurança, ele pegou o cachorro do meu avô emprestado e trouxe para nossa casa, pois o nosso cachorro havia morrido 2 meses antes, de forma misteriosa. Uma noite, ele estava no terreiro, e no dia seguinte, desapareceu. 2 dias depois, alguns amigos do meu pai, que costumavam caçar na mata atrás do nosso terreno, passaram lá em casa e disseram ter encontrado a carcaça de um cachorro. Meu pai foi verificar e voltou trazendo a coleira de couro. De fato, era nosso cachorro. Meu pai amarrou o cachorro do meu avô, chamado Feroz, embaixo de um pé de cajá, perto do cercado das galinhas. Naquela noite, ele dormiu na sala com a espingarda carregada em cima da mesa, determinado a descobrir o que estava atacando os animais. Por volta das 2 da manhã, ele acordou com os ganidos de Feroz e seus latidos de medo. Pegou a lanterna, a espingarda e correu para o quintal. Ao chegar, viu Feroz encolhido, tremendo de medo, e mais 2 galinhas mortas, sem cabeça, da mesma forma que as outras. No dia seguinte, meu pai foi até o povoado de Gameleira para comprar mantimentos e comentou sobre o ocorrido. Para sua surpresa, outras pessoas relataram ataques semelhantes, sem saber que tipo de criatura estava matando os animais. Preocupados, meu pai e 2 vizinhos decidiram passar a noite em claro para tentar descobrir o que estava atacando os sítios. Naquela noite, minha mãe preparou um bule de café e meu pai armou uma rede na varanda com a espingarda ao lado. Ele ficou de vigia, mas não viu nada até ouvir um tiro vindo do sítio do senhor José Maria, que ficava a uns 500 metros dali. Em seguida, um segundo tiro veio da fazenda Araguaia. Cerca de 20 minutos depois, José Maria passou a cavalo na porteira do nosso sítio, muito nervoso, dizendo que havia visto a criatura. Segundo ele, era do tamanho de um menino, branca e quase transparente, com um par de asas e uma cara esticada. Ele a viu atacando uma galinha e atirou, mas a criatura era rápida e fugiu. Mais tarde, meu pai e José Maria foram até a fazenda Araguaia, onde os moradores disseram ter visto um morcego branco gigante pousado sobre um galpão. Eles atiraram, mas a criatura bateu asas e sumiu na escuridão. Após esse episódio, a criatura desapareceu por cerca de 2 meses. Tudo parecia tranquilo até o dia do Caruru, quando meus pais me deixaram, junto com meus irmãos, na casa da minha avó. Meu pai voltou sozinho para casa
e na manhã seguinte chegou à casa de minha avó abatido. A criatura havia voltado e, como vingança, matou todas as galinhas do nosso sítio. Diante disso, meu pai reuniu um grupo de 6 homens para caçar a criatura. Ele, meu avô, meu tio Gilberto, José Maria, seu Dimas e Pelourinho. Naquela noite, a criatura não apareceu. Então, na manhã seguinte, eles entraram na mata, suspeitando que a criatura se escondesse em uma gruta na serra. Após horas de caminhada, encontraram uma caverna e sentiram um cheiro forte de amônia. Dentro da gruta, viram um buraco no teto inacessível. Usando madeiras, improvisaram uma escada. Meu pai e seu Dimas subiram por um túnel estreito e encontraram um salão amplo, onde a criatura dormia. Quando meu pai ergueu a espingarda, a criatura acordou e atacou, ferindo-o no braço. Seu Dimas conseguiu acertá-la com um tiro, e com mais disparos e golpes de faca, a mataram. Do lado de fora, queimaram o corpo da criatura, que já estava seco e desidratado antes mesmo de ser consumido pelo fogo. Desde então, nunca mais se ouviu falar de nada semelhante na região. Até hoje, ninguém sabe se era um animal desconhecido, um ser de outro planeta ou um demônio. Mas, seja lá o que for, espero nunca mais encontrar algo parecido. Boa noite a todos. E aí, pessoal? Muitas vezes nossa coragem é colocada à prova. Se não enfrentarmos nossos medos, eles nos vencerão e acabaremos sucumbindo diante do inexplicável. Por isso resolvi encarar os meus, e hoje já não temo mais o sobrenatural. Meu nome é Antônio Ferreira. Não me considero um pecuarista, mas sim um trabalhador que conseguiu melhorar de vida com muito esforço e suor. No ano de 1990, comprei uma pequena fazenda no município de Campo Florido, no interior de Minas Gerais, na região de Uberaba. Atualmente, crio algumas cabeças de gado de corte e levo uma vida confortável e tranquila, garantindo um futuro melhor para meus filhos. No entanto, nunca esqueço o quão difícil foi conquistar tudo isso e transformar minhas terras em uma fazenda produtiva. Quando adquiri a propriedade, era apenas um pedaço de terra, precisando de muitas melhorias. Existia uma casa antiga, mais afastada, e outra mais próxima de um curral velho. Perto dessa segunda casa, havia um galpão de madeira. Naquela época, a fazenda não tinha energia elétrica. Os pastos estavam abandonados e as cercas caídas. Mesmo assim, eu e meu amigo Manuel, que até hoje trabalha comigo, arregaçamos as mangas e começamos a trabalhar duro para mudar aquela realidade. A primeira coisa que fizemos foi reformar as casas para que pudéssemos trazer nossas famílias. Depois, plantamos uma lavoura de milho, pois seria mais fácil vender a produção e conseguir recursos para tocar a fazenda. 3 meses depois, colhemos a lavoura e, graças a Deus, tivemos uma boa safra, vendendo praticamente toda a produção. Apenas guardei algumas sacas para alimentar os porcos e galinhas, já que, na época, ainda não tinha comprado gado. Foi nesse período que acontecimentos sobrenaturais começaram a ocorrer. Transformei o galpão antigo em um depósito para guardar ferramentas de trabalho e as sacas de milho. Certa noite, acordei com um barulho estranho vindo dali, como se alguém estivesse andando por perto. O mais estranho era que eu tinha 2 cães mestiços de fila brasileiro, muito valentes, mas eles não reagiram nem latiram para o que quer que estivesse ali. Levantei, peguei minha espingarda e, antes de sair, minha esposa Laura veio atrás e perguntou o que estava acontecendo. Expliquei que achava que havia alguém lá fora. Como não tínhamos energia elétrica, peguei uma lamparina e pedi que Laura me acompanhasse para carregá-la, pois assim eu ficaria com as mãos livres para reagir, caso fosse necessário. Ao chegar na varanda dos fundos, tive a nítida impressão de ver uma figura alta e magra, parecida com um homem, correndo em direção ao depósito. Fiquei paralisado, sem reação. Para piorar, Laura não viu nada. Apesar disso,
Segui até o depósito e, ao me aproximar da porta, ouvi barulhos lá dentro, como se alguém estivesse mexendo nas ferramentas. No entanto, a porta estava trancada com corrente e cadeado pelo lado de fora. Fiquei parado, observando ao redor, quando os sons ficaram mais intensos. O barulho das ferramentas sendo jogadas umas contra as outras era assustador, e também ouvi algo como sementes de milho sendo lançadas contra a porta. Dessa vez, Laura também escutou tudo. Ela se benzeu, começou a rezar e pediu para sairmos dali. Mesmo assim, abri o cadeado. Para minha surpresa, não havia ninguém lá dentro. As ferramentas e as sacas de milho estavam em seus devidos lugares, sem sinal de bagunça ou milho espalhado pelo chão. A partir daquela noite, os barulhos se intensificaram e eventos estranhos se tornaram corriqueiros. Quase toda sexta-feira, depois das 22 horas, começavam os ruídos no galpão. O som das ferramentas se chocando durava até a madrugada. Muitas vezes peguei minha arma e um lampião para tentar descobrir o que estava acontecendo, mas nunca via nada. O estranho era que os sons sempre cessavam assim que eu abria a porta. Com o tempo, fui me acostumando com a barulheira. No entanto, outro fenômeno começou a ocorrer. Sons de cascos de cavalos e aboios, como se uma boiada estivesse subindo da malhada em direção ao curral. No início, eu apenas ouvia, mas, quando consegui ligar energia elétrica na fazenda, presenciei algo assustador. Certa noite, fiquei no curral até mais tarde ajudando no parto de uma vaca. Após muito esforço, o bezerro nasceu. Depois disso, fui até a casa do Manuel, que fica próxima ao curral. Ficamos sentados na varanda, tomando café e conversando, quando de repente, ouvimos a mesma barulheira se aproximando. Dessa vez, não apenas escutamos, mas vimos a boiada subindo. Atrás dos animais, um homem montado em um cavalo branco os conduzia. Porém, ao chegarem em frente ao curral, todos desapareceram como num piscar de olhos. Eu e Manuel ficamos paralisados. Depois de alguns segundos, olhei para ele e disse: "Ainda bem que você estava aqui, porque se eu estivesse sozinho, ninguém acreditaria, nem eu mesmo." Ele apenas balançou a cabeça em concordância. No dia seguinte, contei tudo para Laura, que sugeriu que eu investigasse mais sobre os antigos donos da fazenda. Então, eu e Manuel fomos até um sítio vizinho, onde morava uma família que vivia na região há mais de 50 anos. Lá, o dono do sítio, seu Zacarias, ouviu nosso relato e disse que acreditava, pois ele mesmo já havia presenciado coisas estranhas por aquelas bandas. Ele contou que, no passado, minha fazenda pertencia a um fazendeiro idoso e viúvo. Esse homem ficou doente, e contra sua vontade, os filhos o levaram para Uberlândia para tratamento. Ele não resistiu e faleceu lá, sendo enterrado na cidade. Após a sua morte, os filhos dividiram a fazenda e venderam as terras. Segundo seu Zacarias, algumas pessoas já tinham relatado ver uma boiada fantasma na área do curral. Após ouvir essa história, decidi que não abriria mão da minha fazenda. Apenas esperaria a próxima manifestação. No mês seguinte, ouvi novamente os aboios e vi os animais. Dessa vez, ao invés de apenas observar, caminhei em direção à aparição e esperei. Foi então que percebi que, assim que a boiada sumia, o homem seguia em direção ao galpão. Antes que desaparecesse, chamei-o pelo nome do antigo fazendeiro. Ele parou. Falei que ele poderia partir em paz e seguir seu caminho. Também prometi que cuidaria da fazenda com todo zelo. Ele não respondeu, apenas desapareceu. Para garantir a tranquilidade do local, mandei rezar uma missa na fazenda. Desde aquele dia, nunca mais ouvi qualquer manifestação sobrenatural. Esse foi meu relato. Boa noite a todos. Meu nome é Demétrio. Na juventude vivi em Cumaru,
um pequeno município situado nas margens do Rio Negro. Minha casa ficava em uma região muito rural, cercada por paisagens fascinantes e ao mesmo tempo bastante isoladas. Certa vez, precisei me deslocar para a capital para comprar algumas peças de reposição para a máquina da fazenda. No entanto, foi um dia bastante corriqueiro, e o tempo acabou passando rápido demais. Quando percebi, já era noite. Então, decidi adiar minha jornada e esperar pela manhã seguinte. Estava dormindo profundamente quando despertei com o canto do galo. Com a névoa da manhã, imaginei que já eram umas 5 horas, pois era esse o horário em que os galos costumavam cantar, um pouco antes de o sol nascer. Com pressa me arrumei e segui em direção ao ponto de ônibus, que ficava a uns 20 minutos de distância. Durante o percurso, enquanto caminhava, avistei uma mulher ao longe, próxima às margens do rio. Conforme me aproximava, pude ver que ela estava lavando roupas. Quando já estava bem perto dela, cumprimentei-a com um sorriso e perguntei o que a levava a estar tão cedo lavando roupa naquele local. Para minha surpresa, ela não respondeu. Fiquei intrigado, pensando que talvez fosse surda ou apenas não quisesse conversar com um estranho a uma hora daquelas. O que fazia mais sentido. Como ela não mudou sua postura, fiquei sem obter resposta e segui meu caminho em direção ao ponto. Mas tenho que confessar que fiquei curioso e inquieto com aquela estranha situação, já que já tinha feito esse percurso muitas vezes ao longo dos anos e nunca havia me deparado com nada assim antes. No entanto, quando estava mais adiante, próximo a outro ponto do rio, me deparei novamente com a mesma mulher. Ela continuava imersa em sua tarefa de lavar roupas, como se estivesse presa a uma cena de um filme. Um arrepio percorreu toda a minha espinha e fiquei muito apreensivo com aquela situação. Aquilo definitivamente não era algo que pudesse ser explicado. Mesmo inseguro, não tinha outra alternativa a não ser passar próximo a ela. Mas, desta vez, ao passar por ela, senti que algo não estava certo. Tive uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Abaixei então a cabeça e, dessa vez, não disse nada. Queria passar o mais rápido que pudesse. Mas antes que pudesse chegar a uma pequena ponte que havia ali, alguma coisa me fez virar. E, para meu espanto, vi quando aquela mulher flutuava no ar, vindo com tudo em minha direção. O medo, a essa altura, tomou conta de mim, e minha única reação foi correr de volta pelo caminho que já havia percorrido, já que não conseguiria mais seguir adiante. Nunca corri tão rápido em toda a minha vida. Mesmo tropeçando e caindo algumas vezes, não olhei para trás nem sequer uma vez. No meio do percurso, lembrei-me de que havia uma pequena comunidade local com uma igreja. Decidi que era lá que eu ficaria, na esperança de me abrigar por um tempo e me proteger do que quer que fosse aquilo. Nada poderia ser melhor do que estar em uma igreja. Meus pensamentos estavam totalmente confusos. Minha mente ficava me perguntando se eu realmente tinha visto aquilo ou se era algo que eu tinha imaginado. Mas, seja lá o que fosse, eu não estava disposto a descobrir sozinho. Decidi que ficaria ali esperando pelo sol nascer, mas algo chamou minha atenção. A essa altura, já era para o sol ter despertado no horizonte. E, para deixar tudo ainda mais esquisito, quando olhei para o meu relógio, marcava exatamente 3 horas da madrugada. Não conseguia acreditar que aquilo era real. Achei que estivesse tendo um pesadelo e que a qualquer momento fosse acordar. Mas, infelizmente, tive que ficar ali, sozinho, pelo restante da noite, com muito medo e pensando em várias coisas ao mesmo tempo. A partir daquele dia, jurei a mim mesmo que evitaria aquele caminho sinistro a qualquer custo. Toda vez que estava próximo daquele trecho novamente, sentia como se o espírito daquela mulher estivesse me observando, à espreita, esperando o momento certo para novamente me atacar.
Oi, boa noite a todos. Meu nome é Jerônimo e hoje tenho 65 anos. Esse relato aconteceu no estado do Piauí em 1993. Eu morava em um povoado cercado por uma grande mata. Naquela época, vários eram os relatos de pessoas que diziam ter visto aparições na mata. Eu não acreditava muito nessas histórias e nem ligava para o que o povo falava, pois para mim não passava de bobagem. Eu morava com minha esposa e 2 filhos e gostava muito de caçar com meu compadre João. Meus pais não moravam muito longe de mim e sempre me diziam: meu filho, respeita mais a natureza. Quando for caçar, leva um pouco de fumo. Então, meu pai pegava um pouco de fumo de rolo, embrulhava em um papel e me dava. Eu jogava o fumo fora quando voltava para casa. Como era acostumado a caçar, tanto fazia se era dia ou noite, eu ia caçar do mesmo jeito. Caçar de noite era melhor. A gente esperava de emboscada, ou seja, subíamos nas árvores e armávamos redes, sempre perto de uma árvore que estivesse dando frutos. Era muito mais fácil caçar assim, pois os animais se aproximavam para comer, e nós, do alto da árvore, atirávamos. Era muito difícil errar. Às vezes a gente pegava mais de um animal e até vendia. Numa certa noite, eu estava me preparando para ir a uma dessas caçadas noturnas, quando minha mulher chegou até mim e falou: Jerônimo, vai caçar hoje? Eu respondi que sim. Ela então disse: mas você já olhou o tempo? Parece que vai chover. Respondi que sim, mas que um tempo chuvoso era até melhor para caçar. Não demorou muito e o compadre João chegou, trazendo sua espingarda, uma rede e uma bolsa nas costas. Peguei minha rede, minha espingarda e fomos em direção à mata. A noite estava muito escura e realmente parecia que ia chover bastante, mas como de costume, não ligamos para isso. Levávamos sempre uma lona de plástico para cobrir as armas. Aquela não era a primeira noite que caçávamos com o tempo fechado. A chuva até atrapalhava no começo, pois os animais procuravam abrigo. Mas depois que ela passava, eles saíam e vinham até as árvores. Outra vantagem de caçar com chuva é que ela apagava o cheiro dos nossos rastros, então os animais não percebiam nossa presença. Seguimos viagem e logo chegamos na árvore onde iríamos armar nossa tocaia. Subimos e ficamos em redes separadas, cada um de um lado. O tempo estava escuro e nublado, mas não chovia. Esperamos por horas e nenhum animal apareceu. Aquilo parecia impossível, já que os frutos estavam caindo e deveriam atrair os bichos. Por volta da meia-noite, um vento forte balançou a árvore. Começamos a ouvir passos ao redor. O compadre João clareou com a lanterna e vimos algo que parecia uma criança correndo e subindo numa árvore próxima. De repente, essa coisa começou a pular de árvore em árvore como um macaco. O compadre João saiu da rede e veio para perto de mim. Sentou-se ao meu lado e então ouvimos risadas. A criatura parecia se divertir com o nosso medo. O compadre João clareava com a lanterna e eu apontava a espingarda, mas só víamos vultos. Foi então que vimos, bem próximo, um par de olhos vermelhos brilhando na escuridão. A criatura gargalhou e o compadre João ficou tão apavorado que nem teve coragem de continuar clareando com a lanterna. Começamos a rezar e por um instante a criatura sumiu. Pensamos que tivesse ido embora e nos preparamos para descer. Mas de repente sentimos a árvore balançar de novo. A criatura reapareceu. Tinha o tamanho de uma criança, cabelo avermelhado, dentes verdes e vestia roupas feitas de cipós. Começou a subir na nossa árvore, sorrindo bastante. Eu e o compadre João apontamos nossas armas e puxamos o gatilho, mas as espingardas não dispararam. A criatura agarrou o pé do compadre e começou a puxá-lo. Conseguimos nos livrar, mas ela subiu e sentou-se próxima de nós, nos observando. "E cadê o presente que vocês trouxeram para mim?" perguntou a criatura. Eu, com a voz trêmula, respondi:
Hoje esquecemos. A criatura então pegou um galho, fez um cipó e começou a nos bater, dizendo: Eu não gosto de mentiras. Em seguida continuou: Vocês vieram caçar, pois hoje serão caçados. Demos um salto da árvore e saímos correndo. Atrás de nós, uma criatura semelhante a um macaco enorme quebrava tudo pelo caminho. Chegamos até um riacho e pulamos dentro dele. A criatura ficou na margem, correndo de um lado para o outro, mas não entrou na água. Depois de atravessarmos, olhamos para trás e vimos os mesmos olhos vermelhos brilhando em uma árvore. Corremos até a estrada e batemos na casa do seu antenor. Contamos tudo a ele, que nos disse: Vocês encontraram o Curupira, ele castiga caçadores que matam por diversão. Naquela noite ficamos na casa dele. Antes de amanhecer, ele deixou fumo na mata como oferenda. Depois desse dia, aprendi a respeitar a floresta. Nunca mais cacei sem necessidade e sempre deixei fumo como oferenda. Ainda caço, mas agora apenas de dia. Boa noite a todos e que Deus os abençoe.